Nos dias atuais, ao ligar a TV ou acessando a internet, nos deparamos com notícias de crimes apavorantes. Por muitas vezes ouvimos comentários do tipo: antigamente isso não acontecia. Mas será mesmo? A história que vou lhes contar hoje é uma das mais trágicas e horripilantes conhecidas do século XX aqui no Brasil. A jovem argentina, recém-chegada no Brasil, bonita e com um futuro inteiro pela frente, se chamava Maria Féa. Ela não tinha ideia de que um dia estamparia as capas de jornais. Ela se tornaria protagonista de uma das histórias mais macabras de crime de sua época. Seria vítima de alguém que ela jamais poderia imaginar. Era uma fria manhã, dia 5 de outubro de 1928, no Porto de Santos, em São Paulo. A garoa fina e gélida fazia parte daquele cenário. O navio Massalha estava sendo carregado para partir em direção à Itália. As malas estavam sendo içadas para dentro do navio. Foi quando, de repente, houve-se um barulho estridente. A grua não suportou o peso, derrubando assim várias malas pelo chão. Uma delas, em especial, feita de madeira, em formato de baú, acabou por abrir uma fresta. Logo sentiu-se um terrível odor, que mais lembrava um animal morto. Não demorou e essa mesma fresta começou a liberar um líquido vermelho e viscoso. Os marujos que ali estavam ficaram espantados com a cena. E logo os murmúrios começaram. Porém, o grande horror ainda estava por ser revelado. Digno de uma cena de filme, a polícia foi chamada. Com cuidado e destreza, o grande e pesado baú foi aberto, revelando uma das cenas que jamais fora esquecida por aqueles que presenciaram. Revelava-se assim um crime com requintes de crueldade. O corpo de uma mulher ainda não identificado repousava naquele pequeno espaço, já sem vida e em estado de decomposição. Fora esquartejado para caber ali. O crime se torna ainda mais bárbaro ao notarem que dentro da mala havia um feto humano, um bebê menina, sem vida, ao lado do corpo da mãe, que tinha apenas 22 anos. Ela estava grávida de 6 meses quando teve a vida ceifada. O baú continha ainda roupas e objetos pessoais da vítima, assim como a arma do crime. O inquérito policial revelou que a vítima morreu em decorrência de sufocamento por esganadura. Seu algoz a havia matado enforcada. Um crime tão brutal logo chamou toda a atenção da mídia. E graças ao trabalho extraordinário dos investigadores, chegou-se assim a um culpado em menos de 24 horas. Ele se chamava Giuseppe Stone. Era nada mais, nada menos do que o marido da vítima. Um negociante italiano com um crime de estelionato já em sua ficha criminal. Pasmem, eles estavam casados há pouco mais de um ano. À polícia ele revelou que discutiu com a esposa e a mesma morreu de mal súbito. Logo depois, ele alegou que chegou em casa e flagrou sua esposa com um amante. Mas nenhuma das versões foi aceita pela polícia, sem contar no testemunho dos vizinhos, que ouviram toda a discussão e distorceram assim as suas versões. Após ser pressionado, o assassino revelou que Maria havia descoberto um golpe que o mesmo pretendia dar em um primo. Não concordando com a atitude do marido, Maria havia escrito uma carta para sua sogra, revelando todo o plano dele. Infelizmente, Maria teve a terrível sorte dele ter encontrado a carta antes mesmo que fosse enviada. Lendo-a assim
e em seguida não pensou duas vezes antes de tirar a vida da própria esposa, grávida de seu primeiro filho. Desesperado quando percebeu que sua esposa já não respirava mais e sem saber o que fazer com o cadáver, ele saiu e friamente comprou uma mala. Esquartejar a esposa parecia ser a melhor das alternativas, para que assim o corpo coubesse melhor dentro do baú. Junto estava o pequeno corpo de sua filha, que nem ao menos teve a oportunidade de nascer. Para fazer parecer o crime perfeito, ele ainda despejou na mala 2 sacos de pó de arroz para disfarçar o cheiro. Decidiu, sem nenhum pouco de compaixão, encaminhar o baú para a França, mais precisamente para a cidade de Bordeaux. Para isso, usou o nome e endereços falsos, enviando o objeto a uma pessoa fictícia chamada de Ferreiro Francisco. Giuseppe Pistone é levado a julgamento em 15 de julho de 1931, quase 3 anos após o crime. Ele é condenado a 31 anos de prisão pelo crime de homicídio, latrocínio, ocultação de cadáver. Cumpriu apenas 16 anos de prisão. Entretanto, beneficiado por um decreto do então presidente Getúlio Vargas, em 1944, Pistone teve sua pena reduzida para 20 anos, sendo colocado em liberdade condicional nesse mesmo ano. Em 1948, sua pena é considerada cumprida. O corpo de Maria foi sepultado na mesma cidade em que foi encontrado, na cidade de Santos, em São Paulo. Maria era argentina e seus parentes mais próximos moravam em Buenos Aires. Sendo assim, tudo indicava que ela seria esquecida ao longo dos anos e sua história se tornaria apenas mais uma lenda urbana, como tantas outras. Mas não foi isso que aconteceu. Atualmente, Maria é vista como uma santa popular e seu túmulo é visitado no cemitério de Filosofia em Santos, no interior paulista, diariamente. Quanto a Pistone, ao que se sabe, levou uma vida normal em Taubaté, no interior paulista, inclusive casando-se novamente. Veio a falecer em 1956, aos 62 anos de idade.